Eu os encontrei em uma casa velha, abandonada e tomada pelo mato. Se você está aqui, é porque essa história merece ser ouvida. Então, se inscreva no canal para dar uma força. Tem uma diferença entre mulher que perdeu a esperança e mulher que desistiu dela. A que perdeu ainda procura. Acorda de manhã e olha para o horizonte com aquele vazio de quem sabe que não vai encontrar nada. Mas olha assim mesmo, por hábito, por resquício de algo que um dia foi fé. A que desistiu nem levanta os olhos. Ela sabe que o horizonte não tem nada para ela, então para de desperdiçar a visão. Eu tinha desistido, não de uma vez. Foi aos poucos, como madeira que apodrece. Primeiro uma parte pequena, depois outra, depois você toca e a coisa inteira cede. O Armindo morreu em 1922, num novembro frio que não tinha direito de ser tão frio no Paraná. Pneumonia. Coisa que hoje talvez tivesse remédio, naquela época era sentença. Ele foi em 5 dias. 5 dias em que eu fiz tudo o que sabia fazer, que era rezar e colocar pano molhado na testa e rezar de novo. E no 6º dia, a cama estava fria. E eu estava do lado de fora, olhando para o pinheiro que ele tinha plantado quando o João nasceu. Fiquei olhando para o pinheiro por um tempo que não sei medir. Depois entrei, fiz café, acordei os 3 filhos e comecei o dia. Porque não tinha outra coisa a fazer. Me chamo Leonor Cardoso. Leonor dos Anjos Cardoso, nome completo que minha mãe escolheu porque achava bonito e que eu nunca usei além de documento. Todo mundo me chama de Dona Leonor, ou só Leonor, ou às vezes, as crianças da vizinhança, de Dona do Cabelo Branco porque embranqueci cedo, antes dos 40, e nunca me preocupei em esconder. Moro numa pequena propriedade a 6 quilômetros do vilarejo de Boa Esperança. Nome que sempre me pareceu irônico demais para lugar tão duro. Tem esse nome desde os tempos do meu sogro, que veio do interior de São Paulo com o sonho de prosperar no Paraná e prosperou mais ou menos. Conseguiu a terra, conseguiu criar família, mas morreu antes de ver a 2ª geração crescer. A propriedade não é grande, nunca foi. Tem um pedaço de horta que eu cultivo com as mãos e com teimosia, um curral com 4 cabeças de gado, que são meu sustento principal, uma roça de milho e feijão que depende demais da chuva, e uma casa de madeira que o Armindo construiu com as próprias mãos em 2 anos de casamento. Essa casa eu amo e odeio ao mesmo tempo. Amo porque tem o cheiro dele ainda. Não sei como depois de 5 anos, mas tem. Odeio porque cada canto tem uma memória que eu não pedi para ter, mas que não tem como devolver. Os filhos, João, 21 anos, o mais velho, o mais preocupado, o que herdou o rosto do pai e o temperamento da minha mãe. Teimoso, prático, com pouca paciência para coisa que não tem solução imediata. Dalva, 18, quieta como água funda, que lê tudo que aparece e quer ser professora. E provavelmente vai ser porque quando a Dalva quer algo, ela vai. E o Zinho, José, 15 anos, o caçula, o que ainda tem um fio de menino no jeito de rir, que é a coisa que mais me lembra que a vida não parou completamente. Naquele outono de 1927, a rotina era assim: levantava antes do sol. Acendia o fogão a lenha, sempre a mesma sequência, gravada no corpo, jornal velho embaixo, graveto fino, pedaço de toco maior por cima. O fósforo no lado protegido do vento. Fazia o café que era mais aguado do que deveria porque o café estava caro e a conta do armazém já estava comprida demais. Acordava o Zinho para ajudar com o gado. O João ia para a roça cedo, sem precisar chamar. Ele tinha virado homem da pior forma possível, no susto quando o pai morreu, e agora levava a vida com uma seriedade que me doía de ver num rosto de 21 anos. A Dalva cuidava da casa e estudava, e eu fazia tudo o que sobrava, que era muito. Não me queixo disso, nunca me queixei. Trabalho eu conheço desde que nasci. Vim de família de roça, aprendi antes de saber o nome das coisas. O que me pesava não era o trabalho, era o silêncio entre as tarefas.
Era o intervalo entre uma coisa e outra, quando não tinha mais nada para fazer com as mãos e a cabeça ficava livre para ir onde não devia. Nesses intervalos o Armindo aparecia, não de verdade, não daquele jeito que dá medo. Era mais sutil, um cheiro de terra molhada que me lembrava o jeito dele chegar da roça, ou o barulho do vento no cedro do lado da janela que soava igual a passos dele no corredor. Pequenas coisas, fantasmas de hábito. Eu não falava sobre isso para ninguém. Mulher de roça não fala sobre fantasma de hábito. Engole, segue, cuida do que tem que cuidar. A Feira de Boa Esperança acontecia toda quinta-feira na Praça Central, que era um terreiro de chão batido com uma bica d'água no meio e barracas de lona nas bordas. Eu ia quase sempre, mais para vender ovos e queijo do que para comprar, porque comprar pressupunha dinheiro que eu raramente tinha à vontade. Naquela quinta de maio, maio frio, céu baixo, aquele cinza que o Paraná gosta de fazer antes da chuva. Eu fui à feira, vendi o que tinha, comprei o mínimo necessário e comecei a voltar. O caminho normal levava 40 minutos a pé. Tinha uma estrada de terra razoável, passava por 3 propriedades conhecidas. Era o que todo mundo usava. Mas naquele dia, sem motivo que eu soubesse explicar depois, tomei o outro caminho. O caminho pelo mato. Não era proibido, só era esquecido. Havia sido trilha de tropeiro décadas atrás, quando o comércio passava por ali antes de a estrada principal ser aberta. Com o tempo, o mato foi fechando, a trilha foi estreitando e as pessoas foram deixando de usar. Ainda dava para passar. Eu já tinha passado outras vezes, anos antes, quando era mais jovem e tinha mais disposição para a aventura. Naquele dia, simplesmente virei para lá. Os pés decidiram antes da cabeça. O mato do Paraná naquela época era diferente do que é hoje. Mais fechado, mais escuro, mais vivo. Araucárias enormes que faziam o sol chegar em pedaços. Aquele cheiro de terra úmida e folha apodrecendo que não é cheiro ruim. É cheiro de coisa que continua acontecendo mesmo quando ninguém está olhando. Pinhão pisado no chão, samambaia até a cintura, o barulho de água longe, de algum córrego que eu não lembrava onde ficava. Eu andei por uns 20 minutos nessa paz. Então parei. Não sei o que me fez parar. Não foi barulho, foi ausência de barulho. O mato tinha ficado quieto de um jeito errado. Os pássaros que tinham estado cantando tinham sumido. O vento tinha parado. Até o barulho do córrego parecia mais baixo, como se a floresta inteira tivesse prendido o ar. Olhei ao redor. À minha esquerda, entre as araucárias, havia uma estrutura. Demorei um segundo para identificar porque estava tão coberta de trepadeira e mofo que parecia mais parte do mato do que coisa feita de mão humana. Mas era uma casa. O que restava de uma casa, paredes de madeira escurecida, metade do telhado caído, uma janela sem vidro que parecia buraco escuro numa face velha. Casa abandonada. Não era novidade no interior. Havia muitas, de famílias que foram embora ou que acabaram. Eu ia continuar caminhando. Ia. Mas então vi o movimento. Foi pequeno. Uma sombra rápida dentro do buraco escuro da janela. Podia ser animal. Gato do mato, gambá, qualquer coisa. Mas não tinha o jeito de animal. Tinha o jeito de criança tentando se esconder. Fiquei parada. O coração deu um tranco que eu senti na garganta. Tem alguém aí? Chamei. Silêncio. Não vou machucar ninguém, disse. Só perguntei. Mais silêncio. Mas diferente. O tipo de silêncio de coisa viva tentando não ser ouvida, que é diferente do silêncio de coisa que não existe. Eu poderia ter ido embora. Poderia ter concluído que era animal, que minha imaginação tinha pregado peça, que eu tinha 52 anos e uma lista comprida de coisa para fazer em casa. Em vez disso, dei um passo em direção à casa, depois outro. A trepadeira rasgou na minha saia quando passei pela entrada que tinha sido porta. O cheiro dentro era de umidade, de madeira podre, de coisa fechada há tempo demais.
O chão era terra e folha. O teto, onde ainda existia, estava escuro de fungo. E no canto mais fundo do cômodo, atrás do que tinha sido um fogão de barro, havia duas crianças. A maior tinha talvez 8 anos, cabelo escuro enrolado e sujo, rosto que tinha sido bonito antes de ficar marcado por fome e sol e coisa que eu ainda não sabia nomear. Os olhos, esse foi o primeiro detalhe que entrou fundo em mim. Os olhos dela tinham aquela expressão que eu já tinha visto antes, não em criança, em animal encurralado. Aquele misto de medo e decisão de não recuar, de coisa que já foi machucada demais para ter medo do próximo golpe. A menor era menorzinha ainda, 5, talvez 6 anos. Agarrada na irmã, rosto escondido no pescoço dela, não me olhando. As duas estavam com roupas rasgadas. Tinham feridas cicatrizadas nos braços e pernas. Não feridas de queda, eu conheço ferida de queda. Eram outro tipo. A maior não abaixou os olhos, me encarou de frente, com aquela desconfiança feroz que só faz sentido em criança que aprendeu que adulto machuca. Não precisa da senhora, ela disse. Voz rouca, seca, de quem está com sede faz tempo. Eu não falei nada por um momento. Olhei para as duas. Olhei para o cômodo. Vi os sinais de que estavam ali há dias, um pedaço de pano dobrado no canto que servia de cama, cascas de fruta silvestre no chão, uma latinha enferrujada com água que devia ter vindo do córrego. 2 crianças vivendo como bicho no mato. Alguma coisa dentro de mim. Uma coisa que eu achava que tinha morrido junto com o Armindo, ou talvez antes, talvez já tivesse morrido quando a vida foi ficando só sobrevivência. Essa coisa se mexeu. Não foi sentimento bonito, foi mais primitivo que isso. Foi aquela coisa que sobe do fundo do corpo antes de você pensar, antes de você calcular consequência ou custo. Sabe o que eu acho? Falei para a menina. Minha voz saiu mais calma do que eu estava. Acho que a senhora não tem nada que ver com isso. Ela me encarou. Mas acho também que você está com fome e com sede. E que eu tenho os 2 lá em casa. Então você pode continuar não precisando de mim se quiser, mas se mudar de ideia, o caminho é esse aqui. Virei, dei 2 passos em direção à saída. Espera! A voz da menina, ainda dura, mas diferente. Parei, não virei. Minha irmã não fala, ela disse. Faz um tempo que ela parou de falar. Você vai achar esquisito. Virei então. Já vi esquisito, disse. Me chamo Leonor. E você? Uma pausa. Cecília. E sua irmã? Ana. Tá bom, Cecília. Estendi a mão, não para ela pegar, só para mostrar que estava aberta. Vamos! Ela ficou me olhando por um segundo que pareceu muito mais longo. Depois pegou a mão da Ana, levantou as duas e veio. Eu caminhei de volta pela trilha com 2 crianças que eu não conhecia num dia cinza de maio de 1927, sem saber o nome do pai delas, sem saber o que tinha acontecido, sem ter a menor ideia do que ia encontrar quando a verdade fosse chegando. Só sabia uma coisa. Sabia que se eu deixasse aquelas 2 no mato, ia saber disso pelo resto da vida, e que já carregava peso suficiente. O céu lá em cima estava aquele cinza pesado de antes de chuva. O vento tinha voltado, mas diferente. Mais frio, vindo do sul, aquele vento de Paraná que não brinca. A Cecília andava do meu lado sem me olhar. A Ana andava atrás, ainda agarrada na mão da irmã. Não falamos nada no caminho inteiro. Não precisava. Algumas coisas se entendem sem palavra. Quando cheguei em casa, o João estava na varanda consertando um arreio. Levantou a cabeça e viu as 2 crianças. Me olhou. Eu o olhei de volta. Ele conhecia aquele meu olhar. Era o olhar que significava que a decisão já estava tomada e que discussão era para depois, não para agora. Abaixou a cabeça. Voltou para o arreio. Entrei com as meninas. Coloquei água para ferver. Peguei o que tinha de comida. E enquanto a Cecília comia com aquela fome controlada de criança, que aprendeu que comida pode acabar, e a Ana comia encostada na irmã, com os olhos ainda assustados, mas a boca ocupada,
Eu fiquei olhando para as duas e sentindo aquela coisa se mexer de novo no fundo do peito. Não era alegria, ainda não. Era mais simples e mais fundo que alegria. Era a sensação de ter feito a coisa certa, mesmo sem saber ainda o tamanho do que tinha começado, mesmo sem saber o que o mato guardava além das crianças, mesmo sem saber que nos próximos meses a minha decisão de tomar aquele caminho esquecido ia mudar. Dolorosamente, completamente, sem volta. Tudo que eu achava que sabia sobre gente, sobre silêncio e sobre o preço de fazer o certo num mundo que prefere não saber. Mas essa parte ainda estava por vir. Naquela noite, o que havia era simples: fogo no fogão, sopa no tacho, duas crianças com fome que agora estavam comendo, e uma mulher que tinha parado de esperar e que, sem perceber, tinha acabado de começar algo. Continua no capítulo 2. O que as ruínas guardam? Eu achava que estava indo para casa naquele dia, mas estava indo para algum lugar que ainda não tinha nome. Leonor continue 21:59. Que o mato guardava criança com medo não dorme fundo. Aprendi isso naquela primeira semana com a Cecília e a Ana. Elas dormiam juntas no colchão que a Dalva cedeu sem reclamar. Minha filha tinha esse jeito de entender as coisas pelo silêncio, sem precisar de explicação. Mas toda madrugada, em algum momento entre a meia-noite e o amanhecer, eu escutava o barulho. Não era choro. Era menor que choro. Era aquele som que criança faz quando o pesadelo não é forte o bastante para acordar, mas é pesado o bastante para não deixar descansar. Um gemido curto, uma respiração que muda de ritmo. Às vezes o movimento brusco de quem tenta fugir de algo que só existe dentro da cabeça. Eu ficava na minha cama escutando e eu pensava: que coisa fez isso com essas crianças? Que coisa deixa a marca dessa forma, que nem dormindo a pessoa consegue descansar? Não perguntei nada na primeira semana. Dei comida, dei cama, dei o silêncio que elas precisavam para entender que ali era diferente, que ali ninguém ia machucar. A Ana continuava sem falar. Ficava perto da Cecília como sombra. Onde a mais velha ia, ela ia. Quando a Cecília sentava, ela sentava do lado. Quando a Cecília dormia, ela ficava de olho aberto até a irmã pegar no sono. E só então fechava os olhos também. Era como se tivesse decidido que sua função no mundo era vigiar a irmã, e que enquanto fizesse isso, estaria cumprindo a única coisa que importava. Olhava para mim, às vezes, com aqueles olhos grandes, escuros, sérios demais para uma criança de 6 anos. Não com desconfiança como a Cecília, com avaliação, como se estivesse medindo algo que eu não sabia que estava sendo medido. Foi no 8º dia que a Cecília começou a falar. Não sobre o pai, não sobre o que tinha acontecido. Começou pelas coisas pequenas. Perguntou o nome do pinheiro que ficava do lado da janela. Perguntou se eu tinha aprendido a fazer queijo sozinha ou alguém tinha ensinado. Perguntou por que o João andava sempre com aquela cara fechada. Eu respondi tudo com cuidado, como quem está construindo ponte de madeira sobre água funda, tábua por tábua, devagar, testando o peso antes de colocar a próxima. Seu marido morreu? Ela perguntou uma tarde, enquanto me ajudava a debulhar milho. Pergunta direta, sem rodeio, do jeito de criança que ainda não aprendeu que há perguntas que adulto evita. Morreu, respondi. Faz 5 anos. Como? Pneumonia. Ela debulhou mais um sabugo. Pensou. Minha mãe também morreu, ela disse. Voz igual, mesma cadência, como se fosse informação simples. Mas as mãos pararam um segundo antes de continuar. Eu sei, minha filha, disse baixinho. A senhora sabe como? Pausa. Não sei, respondi. Mas quando você quiser me contar, eu escuto. Ela não contou naquele dia. Mas naquele dia, ela me olhou de um jeito diferente. Não mais com a desconfiança feroz de animal encurralado. Com algo que ainda não era confiança. Era a sombra da confiança. O lugar onde ela poderia crescer se o chão fosse seguro.
Eu queria ser chão seguro. Ainda não sabia o quanto isso ia custar. 15 dias depois, fui às ruínas. Não contei para ninguém. O João teria me impedido, ou tentado. Ele estava ficando nervoso com a situação das meninas, perguntando sobre o pai, sobre o que eu ia fazer, sobre o perigo de criar caso com gente que não conhecíamos. O João era bom rapaz, mas era rapaz que pensava em consequência antes de pensar em pessoa, e eu entendia, mas não era hora. Saí numa manhã de semana, quando ele estava na roça, a Dalva na escola do vilarejo ensinando as crianças, que ela ainda não era professora oficial, mas já ensinava assim mesmo, e o Zinho cuidando do gado. Deixei as meninas dormindo. Tinham passado a noite mais tranquila que o normal, e eu não quis acordar. Peguei a sacola de pano, o facão velho do Armindo que ficava atrás da porta, e tomei o caminho do mato. O céu estava limpo naquela manhã, frio e azul, com aquele sol de maio que ilumina, mas não aquece. As araucárias faziam sombra listrada no chão e o pinhão maduro estava espalhado pela trilha. Eu ia pisando com cuidado, escutando o barulho da floresta se recompondo ao redor, os pássaros voltando ao normal depois da perturbação da minha passagem. Quando cheguei nas ruínas, parei na entrada. Com as crianças na primeira vez, eu tinha olhado para as crianças. Agora, olhei para o lugar. Era maior do que minha memória tinha guardado. 2 cômodos, talvez 3. Difícil dizer, porque a divisória do fundo tinha caído, misturando os espaços. A madeira estava em estágios diferentes de deterioração. Algumas tábuas ainda firmes, outras que cediam ao toque com um gemido úmido. O telhado tinha desabado do lado direito, e ali o mato tinha entrado com força, samambaia crescendo no que tinha sido o chão de dentro, uma figueirinha silvestre brotando da parede, como se a natureza estivesse devagarinho desmanchando o que alguém tinha construído. Entrei com o facão na mão, não por medo de gente, por precaução de bicho. Cobra gosta de ruína. Aprendi isso antes de aprender a ler. Fui devagar por cada canto. No primeiro cômodo havia o fogão de barro, grande, bem construído, de mão que sabia o que fazia. Ainda tinha restos de cinza fria, mas velha, de muito tempo atrás. Do lado, uma prateleira de madeira que ainda segurava, milagrosamente, 2 potes de barro fechados. Abri um, vazio. O outro, terra seca dentro, nada mais. No segundo cômodo havia o que tinha sido quarto, uma cama de madeira sem colchão, o estrado apodrecendo, uma caixa de madeira no canto. Abri com o facão porque a tampa estava inchada de umidade. Roupas de mulher, dobradas com cuidado que contrastava com o abandono de tudo ao redor. Uma blusa de algodão bordada na gola. Bordado feito à mão, desse tipo que leva tempo, que é presente ou orgulho. Uma saia escura, um lenço branco amarelado. As roupas de alguém que tinha se importado com as próprias coisas, que tinha dobrado com carinho antes de ir embora, ou antes de ser impedida de voltar. O nó na garganta apareceu sem aviso. Fui até o fundo, onde o telhado tinha cedido e o mato tinha entrado. Ali o chão era diferente, mais escuro, mais remexido, não pelo mato, que crescia por cima de tudo uniformemente, remexido por mão, por algo que tinha sido enterrado e depois coberto com a intenção de não ser encontrado. Ajoelhei, passei a mão na terra. Ela cedia diferente das outras partes, mais fofa, mais recente. Recente aqui sendo relativo, podia ser meses, podia ser 1 ou 2 anos, mas definitivamente mais novo que o abandono do resto. Peguei o facão. Comecei a cavar com o cabo largo, devagar. 20 centímetros. 30. E então o cabo bateu em algo duro. Escavei em volta com as mãos. A terra estava fria e úmida, cheirando aquele cheiro específico de coisa guardada embaixo. Não podridão, mas fechamento, como o baú que não abre faz tempo. Era uma caixa de lata, pequena. Cabia nas minhas 2 mãos juntas. Tampada com a tampa dobrada por cima, não soldada, mas dobrada com força com intenção de fechar. Tirei do buraco. Fiquei ajoelhada no mato com aquela caixa nas mãos, o coração batendo mais alto do que devia. Abri.
Dentro havia 3 coisas. Uma medalha de Nossa Senhora, prata, com uma corrente fina enrolada ao redor, do tipo que se usa no pescoço. No verso, gravado com letra pequenininha, para minha Inês, no dia do casamento. Josse, 1918. Uma carta dobrada, o papel amarelado, a tinta desbotada, mas legível. Dobrada várias vezes, como se tivesse sido lida e relida e dobrada de novo, muitas vezes antes de ser guardada. E um dente de leite, pequeno, branco, de criança, guardado numa dobra de pano. Fiquei parada com aqueles 3 objetos nas mãos por um tempo que não sei medir. O vento balançava a samambaia ao redor. Um pássaro cantou longe uma vez e calou. Aquela medalha tinha nome gravado, Inês. A mãe das crianças chamava Inês. Cecília tinha me dito isso de passagem na primeira semana. Minha mãe se chamava Inês, e eu tinha guardado sem saber que ia precisar depois. Alguém tinha enterrado as coisas da Inês naquele chão. Quem enterra coisa de pessoa morta no mato, escondida em lata fechada? Não é quem está de luto, é quem está escondendo. Li a carta tremendo, não de frio. O frio eu nem sentia mais. De algo mais fundo, aquele tremor que começa por dentro quando o corpo entende antes da cabeça. A letra era de mulher, suave, inclinada, do tipo que aprende na escola de padre. A tinta estava desbotada em alguns trechos, mas eu li o suficiente. Li devagar, palavra por palavra, reconstruindo onde a umidade tinha apagado, adivinhando pelo contexto. Não vou repetir tudo aqui. Algumas coisas são sagradas demais, mesmo passados tantos anos, para serem expostas completamente. Mas o essencial era isso. Inês escrevia para uma irmã que morava em Curitiba. Descrevia a vida na propriedade, trabalho, filhas, o cotidiano de mulher de roça. Mas a partir da metade da carta, o tom mudava. Ficava mais curto, mais tenso. As frases perdiam o floreio e viravam coisa direta, de quem tem pouco tempo ou muito medo. Ela escrevia sobre o marido, sobre mudança que tinha acontecido nos últimos meses, sobre brigas que as crianças ouviam, sobre algo que ela tinha descoberto, algo que ela não nomeava diretamente, mas que claramente havia mudado tudo entre eles. E na última linha, que estava menos desbotada que o resto, como se tivesse sido escrita por último, com pressa. Se eu não conseguir mandar isso, Flor, por favor, procura minhas filhas. A carta nunca foi mandada. Estava enterrada num buraco no mato com as outras coisas da Inês. Voltei para casa diferente de como tinha saído. O caminho era o mesmo. Mesma trilha, mesmas araucárias, mesmo cheiro de terra úmida. Mas eu não era a mesma pessoa que tinha andado por ali de manhã. Alguma coisa tinha se assentado dentro de mim, pesada e fria como pedra de rio. Aquelas crianças não tinham se perdido no mato, tinham sido deixadas lá. E a mãe delas não tinha morrido de doença, nem de acidente, nem de nenhuma das explicações simples que eu ainda não tinha perguntado, mas que tinha assumido. Eu não sabia o que tinha acontecido com a Inês, não tinha prova de nada ainda. Só tinha uma carta que não chegou no destino, uma medalha de casamento enterrada como coisa que precisa desaparecer, e 2 crianças com marcas que não são de queda. Mas eu conhecia o suficiente de vida e de gente para saber que quando você encontra fumaça dessa qualidade, em algum lugar não longe existe fogo. Quando entrei em casa, a Cecília estava sentada na mesa da cozinha com a Ana, olhando pela janela para o pinheiro do Armindo. Viraram quando eu entrei. A Cecília me olhou. Olhou para minha mão onde eu segurava a sacola. Olhou para o meu rosto e eu vi nos olhos dela, naqueles olhos de animal que já foi encurralado e aprendeu a ler o perigo antes de ele chegar, que ela sabia onde eu tinha ido. Silêncio entre nós. Você foi lá? Ela disse. Não perguntou. Fui, respondi. Mais silêncio. A Ana nos olhava de um para outro, quieta, como sempre. Achou alguma coisa? A voz de Cecília era controlada.
Aquele controle de criança que aprendeu a não demonstrar o que sente porque demonstrar custava caro. Coloquei a sacola na mesa com cuidado. Não abri. Só deixei ali entre nós. Achei, disse. Cecília olhou para a sacola. Depois para mim. Os olhos estavam secos. Ela não era de chorar fácil, eu já tinha percebido. Mas havia algo neles que eu reconheci. Era o mesmo olhar que eu tinha quando alguém mencionava o Armindo nos primeiros meses. Aquele olhar de dor que não tem mais lugar para onde crescer, que já preencheu tudo e agora só fica parado, quieto, pesando. Era da minha mãe? Ela perguntou. Era. Ela assentiu devagar, uma vez, como quem confirma algo que já sabia, mas precisava ouvir de outro para ser real. Ela guardou para a gente não achar, disse Cecília. Não era pergunta, era conclusão. Ou para achar quando fosse hora, respondi. Ela me olhou de um jeito que eu não sei descrever completamente até hoje. Era um olhar com muita coisa dentro. Dor, raiva velha, aquela exaustão específica de criança que cresceu rápido demais. Mas também, bem no fundo, alguma coisa nova. Alguma coisa que parecia só um pouco, com alívio. De ter alguém que finalmente sabia. De não estar mais completamente sozinha com aquilo. Naquela noite, depois que as meninas dormiram, sentei com o João na varanda. Ele precisava saber, não tudo, ainda não, mas o suficiente para entender que aquilo não era caso simples de crianças perdidas que a mãe ia resolver em 2 dias. Contei sobre as ruínas, contei sobre a caixa, contei sobre a carta, não o conteúdo, só que existia e o que ela sugeria. O João ficou ouvindo com aquela cara fechada dele. Quando terminei, ficou um tempo olhando para o escuro do quintal. Mãe, ele disse. A voz estava diferente, mais baixa. Se o pai dessas crianças fez o que você está pensando que fez, eu não sei o que ele fez. Cortei. Ainda não. Mas se fez, ele insistiu. Esse homem está por aí. Sabe onde as filhas estão? Ou vai saber em algum momento. Fiquei em silêncio. E quando souber, o João continuou devagar com aquele peso de homem jovem que aprendeu cedo que o mundo não é seguro. Ele vai vir buscar. Não por amor, por controle. Homem assim vem buscar por controle. Eu sabia que ele estava certo. Esse era o tipo de verdade que você reconhece não porque quer, mas porque o corpo inteiro confirma antes da cabeça. Eu sei, disse. Então, o que a senhora vai fazer? Olhei para o pinheiro escuro contra o céu estrelado. O Armindo tinha plantado aquela árvore com as mãos. Tinha demorado anos para crescer. Agora estava ali, alto, firme, sem precisar mais de ninguém para se sustentar. Vou descobrir o que aconteceu com a mãe delas, disse. Depois decido. O João não respondeu, mas ficou sentado do meu lado na varanda por mais um tempo, olhando para o escuro, e isso foi o suficiente. 3 dias depois, a Cecília me contou. Não de uma vez. Veio em pedaços ao longo de uma tarde inteira, enquanto a chuva batia no telhado e a Ana dormia, e as duas ficamos sentadas perto do fogão com chá de erva cidreira, que era o que eu tinha. Contou sobre o pai, Joaquim, nome que eu ouvi pela primeira vez naquele dia, e que ficou pesado na boca como coisa que não devia existir. Contou que tinha sido diferente antes, que ela lembrava de tempos em que a casa tinha riso, que o pai tocava viola nas noites de sábado e a mãe cantava junto. Mas isso foi antes. Antes do que, ela não sabia dizer exatamente. Só sabia que teve um ponto onde o pai mudou. Ficou fechado, depois distante, depois raivoso de um jeito que não precisava de motivo. Contou sobre a madrasta, mulher que chegou menos de 1 ano depois que a mãe morreu, que olhava para as meninas como se fossem problema que ninguém tinha pedido. Que culpava a Cecília por qualquer coisa que desse errado. Que tinha um jeito de falar de baixo, de dente cerrado, que machucava mais do que grito.
Contou sobre a noite que a mãe morreu. Aqui ela parou, tomou o chá, olhou para o fogo. Eu não apressei. Esperei com toda a paciência que eu tinha, que naquele momento era muita, porque eu sabia que o que ela estava prestes a dizer tinha ficado guardado dentro dela por tempo demais e que forçar seria como apertar ferida que está tentando fechar. Eu ouvi, ela disse por fim, voz baixa, quase mais para ela do que para mim. Naquela noite, eu ouvi a discussão. Eram palavras que eu não entendia tudo, mas entendi que a minha mãe tinha descoberto alguma coisa que ele não queria que ela soubesse. Pausa. De manhã, eles disseram que ela tinha caído, que escorregou no barranco perto do córrego, que bateu a cabeça. Os olhos de Cecília estavam secos, mas as mãos estavam apertando o copo de chá com uma força que branqueava os nós dos dedos. Mas eu vi a expressão do meu pai quando ele contou. E eu soube. Não precisou terminar a frase. Eu soube também. E soube mais uma coisa. Soube que aquilo não era segredo só da família. Que em vilarejo pequeno, onde todo mundo conhece todo mundo, onde as paredes das casas são de madeira fina e o som viaja longe na noite quieta, era impossível que ninguém mais tivesse ouvido alguma coisa. Em Boa Esperança, alguém sabia. E estava em silêncio. Esse silêncio de comunidade que olha para o lado porque é mais fácil, porque o homem é trabalhador e conhecido e tem amigos influentes, porque mulher morta não dá mais problema, mas mulher que acusa dá. Esse silêncio era tão culpado quanto o que tinha sido feito naquela noite. A chuva batia forte no telhado. O fogo estalava. A Ana dormia no colchão. Finalmente quieta, o rosto relaxado, como só fica quando está fundo no sono. E eu fiquei sentada ali com Cecília, ouvindo a chuva, entendendo que o que eu tinha começado naquele dia em que tomei o caminho errado, ou o caminho certo, dependendo de como você olha, era muito maior do que eu tinha imaginado, e que agora não tinha como voltar. Continua no capítulo 3, o silêncio da vila. Criança que viu coisa demais fica com um olho dentro e um olho fora. Um vigia o mundo, o outro vigia a própria dor. A Cecília tinha esse olhar, e eu aprendi a respeitá-lo antes de entendê-lo. Leonor continue 2202O, que o mato guardava. Vilarejo pequeno tem memória longa e boca curta. Essa é a contradição que quem nunca viveu em lugar assim não entende. A cidade grande esquece rápido. Tem gente demais, acontecimento demais. Cada dia traz coisa nova para cobrir a de ontem. Mas vilarejo guarda. Vilarejo registra tudo no silêncio coletivo, naquela memória compartilhada que não precisa ser falada porque todo mundo já sabe. O problema é quando o que todo mundo sabe é coisa que ninguém quer dizer em voz alta. Aí o silêncio vira cumplicidade. E cumplicidade, com o tempo, vira parede. Comecei a ir ao vilarejo mais vezes depois que a Cecília me contou. Não de forma escancarada. Não sou mulher de escândalo, nunca fui. Fui do jeito que sempre fui. Comprar o que precisava, vender o que tinha, conversar com quem encontrava. Só que dessa vez eu escutava diferente. Escutava o que estava embaixo da conversa. Escutava o que não era dito. E fui percebendo. Quando eu mencionava as meninas, sem detalhes, só que estava cuidando de 2 crianças que tinham ficado sem família, havia uma reação específica em certas pessoas. Não curiosidade normal, era outra coisa. Era aquele jeito de quem escutou algo que conhece, mas não esperava ouvir de você. Um olho que desvia rápido demais, uma mudança de assunto que vem cedo demais. A dona Perpétua, que tinha armazém na rua principal e sabia de tudo que acontecia em Boa Esperança, foi a primeira. Eu tinha ido comprar sal e farinha. Estava na fila quando mencionei de passagem que estava cuidando das filhas de uma mulher chamada Inês. Dona Perpétua parou de contar o troco. Só por 1 segundo. Menos que 1 segundo. Depois continuou. Normal, me entregou o troco. Falou do tempo que estava nublado. Mas aquele segundo eu peguei.
A senhora conhecia a Inês? Perguntei casual, guardando o troco na bolsa de pano. Aqui passa muita gente, ela disse, olhando para o balcão. Essa não era de longe, era daqui da região. Marido chamava Joaquim. Silêncio. Ela empilhou umas caixas que não precisavam ser empilhadas. Não me lembro, ela disse. Eu a olhei. Ela não me olhou de volta. Tá bom, disse. Obrigada pelo troco. Saí, mas soube com a certeza de quem passou a vida lendo gente que a Dona Perpétua lembrava muito bem. O padre Clemente era homem bom. Digo isso sem ironia, que não é coisa que eu digo de qualquer pessoa. Era genuinamente bom. Vinha das missas com os sapatos sujos de terra, de ter visitado doente em propriedade longe, conhecia o nome dos filhos de cada família, tinha aquele jeito de escutar que faz a gente sentir que o que está falando importa. Fui até a paróquia numa terça-feira de manhã, quando sabia que ele estaria sozinho. Ele me recebeu na sala pequena que servia de escritório, cheirando a vela e livro velho. Aquele cheiro específico de igreja que é igual em todo lugar do Brasil. Contei tudo. Não tudo. Não a carta. Não o que Cecília tinha me dito sobre a noite, mas o suficiente. As crianças nas ruínas, a caixa enterrada, o nome Inês, o nome Joaquim. O padre Clemente me escutou com aquele jeito dele. Mãos juntas na mesa, olhos atentos, sem interromper. Quando terminei, ficou em silêncio por um momento. Leonor, ele disse, você está se metendo em coisa que pode ser perigosa. Já sei disso. Joaquim Cardoso é conhecido aqui. Pausa. Tem relação com os Menezes. Os Menezes. Família de fazendeiro que tinha terra e tinha influência e tinha o tipo de amizade com a autoridade que faz com que certos assuntos nunca cheguem a ser assunto. Isso explica o silêncio, disse. Explica muita coisa, ele disse, com um cansaço na voz, que não era dele, era da situação. Leonor, o delegado Raul e o velho Menezes jogam truco toda sexta-feira. Isso não é segredo. Senti o peso disso assentar no peito. Não surpresa. Era o tipo de coisa que você já sabe antes de saber, que confirma algo que o corpo tinha intuído. Mas peso, sim. O peso de entender que a justiça que eu esperava encontrar no vilarejo estava sentada na mesma mesa que o problema. E a igreja? Perguntei, direto porque não tinha tempo para rodeio. O padre Clemente me olhou. Naquele olhar havia uma batalha pequena acontecendo. O homem bom de um lado e de outro a realidade de homem que vive dentro de estrutura que também tem medo de certas verdades. A igreja pode rezar pelas crianças, ele disse devagar. Pode rezar pela Inês, pode rezar por você, mas não pode fazer mais que isso. Ele não respondeu, mas não precisou. Levantei, ia sair quando ele falou. Tem uma mulher. Dona Benedita, viúva, mora no fim da Rua do Cedro. Ela era amiga da Inês. Pausa. Não estou dizendo que ela vai falar. Estou dizendo que ela sabe. Eu o olhei. Ele estava olhando para o crucifixo na parede. Obrigada, padre. Reza muito, Leonor. Você vai precisar. Dona Benedita tinha 70 anos e um corpo que parecia ter sido feito de coisas difíceis. Curvada, mãos retorcidas de artrite, mas olhos vivos, brilhantes, do tipo de olho que a idade não apaga porque tem fogo próprio. Abriu a porta quando bati, me olhou de cima a baixo e disse... Já estava esperando alguém vir me perguntar sobre a Inês. Fiquei de queixo solto por um segundo. Entra, ela disse. Fiz café. Sua casa era pequena e cheia. Aquele cheio de mulher velha que guardou cada coisa que já teve sentimento, que não jogou fora nada que carregava história. Fotos na parede, santos em prateleira, uma colcha de retalhos na cadeira de balanço que devia ter sido feita à mão faz muitos anos. Sentamos. O café estava forte, do jeito que café devia ser. Você está com as filhas dela, ela disse. Não perguntou. Estou. Como estão? Vivas. Melhorando. Pausa. A menor não fala.
Dona Benedita fechou os olhos por um segundo. Quando abriu, havia algo diferente neles. Uma dor velha, guardada, que eu reconheci porque é igual em todas as mulheres que amaram alguém que foi embora cedo demais. A Ana era a menina mais falante, ela disse. Desde que começou a falar, não parava mais. Sacudiu a cabeça levemente. O que eles fizeram com essa criança? Me conta, disse. Tudo o que souber. Ela tomou o café, olhou pela janela. Lá fora, uma criança passava correndo na rua, gritando de brincadeira, e o som era tão distante do que estávamos conversando que parecia de outro mundo. Inês era minha amiga desde menina. Ela começou, voz baixa, constante, do jeito de quem vai contar e não vai parar até terminar. Casou com o Joaquim em 1918. Ele era bom no começo. É sempre assim, não é? No começo é sempre diferente. Trabalhador, não bebia, tratava ela bem. O que mudou? Dívida, ela disse. Simples assim. Ele fez dívida com o Menezes, grande, do tipo que não se paga em safra boa ou ruim. E o Menezes não é homem que deixa dívida virar conversa. É homem que transforma a dívida em serviço, no tipo de serviço que não se fala. Eu escutei sem interromper. A história ia se montando como peça de quebra-cabeça que você encontra aos poucos, cada parte fazendo sentido maior com a que vem antes. A Inês descobriu o que o Joaquim estava fazendo. Dona Benedita continuou. Não vou dizer aqui o que era, porque não é coisa que eu quero que saia da minha boca. Mas era coisa que envolveria a autoridade, se a autoridade tivesse honra. Pausa. Ela veio me contar. Veio aqui nessa mesma cadeira onde você está e me contou, e eu vi no olho dela que ela estava com medo de verdade, não medo de homem bravo, medo de coisa maior. E a senhora o que fez? Perguntei, sem julgamento, genuinamente. Dona Benedita olhou para as próprias mãos retorcidas. Ficou um tempo assim. Nada, ela disse. A palavra caiu no silêncio da sala como pedra em água funda. Eu não fiz nada. Eu tinha medo dos Menezes também. Eu tinha filhos. Eu disse para ela ter cuidado, disse que ia rezar, disse que talvez fosse melhor ela ir embora para a casa da família por um tempo. Ela olhou para mim. E 2 semanas depois ela estava morta. O silêncio depois disso foi o mais pesado que eu senti em muito tempo. Pesado de culpa dela, pesado de dor, pesado do tipo de coisa que quando você carrega por tempo demais, começa a mudar sua postura, sua voz, o jeito que você olha para o mundo. Dona Benedita tinha carregado aquilo por mais de 1 ano. Disseram que foi acidente, eu disse devagar. Disseram muita coisa, ela respondeu. O delegado fez o registro em 2 dias. 2 dias, Leonor. Acidentes de verdade levam mais tempo do que isso para ser fechado. E ninguém contestou? Quem ia contestar? Sua voz não era amarga, era cansada, que é pior. A família dela era de longe, ela não tinha parente por aqui. E os que sabiam alguma coisa, ela me olhou, tinham medo. Fiquei sentada processando tudo aquilo. Fora, o sol estava descendo e a luz pela janela ficou dourada, aquela luz de fim de tarde que deixa tudo com aparência de coisa que vai acabar. Tem mais, ela disse. Fala. As meninas não sumiram sozinhas. Ela pausou. Soube por gente que trabalha na propriedade do Joaquim que ele levou elas para o mato. Ele mesmo. Disse que ia deixar na casa de uma tia que morava longe. Mas não tinha tia nenhuma. A voz finalmente tremeu, só um pouco. Ele foi livrar o caminho. Preparando para casar de novo, acho. Nova mulher não queria as filhas da primeira. Minha mão apertou o copo de café. Apertou forte. Eu precisava de algo para apertar. Então era isso. Não tinham se perdido. Não tinham fugido. Tinham sido levadas por mão do próprio pai e abandonadas na ruína como se fossem coisa que não serve mais. A Cecília com 8 anos, a Ana com 6, num mato de Paraná, sozinhas, com o pouco que tinham conseguido juntar antes de ir. E o homem tinha voltado para casa,
casado de novo, e continuava sendo trabalhador respeitado pelos que queriam respeitar. Voltei para casa com aquela sensação que eu conheço do corpo quando ele já entendeu algo que a cabeça ainda está tentando organizar. Uma frieza por dentro que não era medo, era clareza. A clareza das horas difíceis, que é diferente da clareza das horas fáceis, mais dura, mais funda. O João estava me esperando na varanda. Quando me viu chegar, ele levantou. Essa antena que filho tem de mãe, que sabe pelo jeito do passo que algo mudou. O que aconteceu? Contei. Desta vez contei tudo. O João precisava saber porque o que viria a seguir não era coisa que eu podia enfrentar sozinha, e ele era o homem da casa e tinha direito de escolher se ficava do meu lado ou se afastava. Ele escutou de pé, apoiado na coluna da varanda, com aquele rosto fechado que eu conhecia. Enquanto eu falava, o rosto foi ficando mais fechado ainda. Não de raiva, de processamento. O João, quando está com raiva, fica vermelho. Quando está entendendo algo grave, fica pálido. Estava pálido. Quando terminei, ficamos em silêncio por um tempo. O delegado não vai ajudar, ele disse. Sei. E se o pai souber que as meninas estão aqui, ele vem buscar. Sei. E os Menezes? Eu sei, João. Ele ficou me olhando. Depois olhou para a porta fechada da casa, atrás da qual estavam a Cecília e a Ana, provavelmente dormindo ou quase. Então o que a senhora vai fazer? Ele perguntou. Pela segunda vez em poucos dias. Mas dessa vez a pergunta tinha peso diferente. Tinha a consciência de que a resposta ia ter consequência. Vou encontrar a irmã da Inês, disse. A Flor, que mora em Curitiba. A carta era para ela. Ela tem que saber. O João franziu o senho. Como vai achar ela? O padre Clemente vai me ajudar, disse. Ainda tem conexão com a Diocese de Curitiba. Se a Inês era de família que teve ligação com a igreja, tem registro. E se não encontrar, aí penso no próximo passo. E se o Joaquim aparecer antes? Essa pergunta ficou no ar entre nós, como aquela garoa fina de Paraná, invisível quase, mas que molha. Eu não respondi imediatamente, porque a resposta honesta era que eu não sabia, que eu estava fazendo uma coisa por vez, porque era tudo que cabia dentro de um dia, e olhar para tudo junto era grande demais. Então a gente enfrenta, disse por fim. O João ficou me olhando. Depois fez algo que não esperava. Assentiu. Só isso. Um aceno de cabeça, curto, do tipo que no linguajar de homem criado na roça significa estou junto, não precisou de mais. Foram semanas difíceis. A vila começou a murmurar. Não de forma aberta. Nunca é aberta. Em lugar pequeno, o julgamento é sempre em sussurro e olhar de lado, e conversa que para quando você chega. Mas eu sentia no jeito que algumas pessoas me cumprimentavam diferente. No armazém da Dona Perpétua, onde de repente o troco demorava mais a ser dado. Na missa de domingo, onde percebi que as mulheres que costumavam ficar perto de mim tinham migrado alguns bancos para frente. O filho da Menezes, um rapaz de uns 30 anos, gordo, com aquele jeito de quem nasceu sabendo que tem proteção, passou na minha propriedade numa manhã sem ser chamado. Ficou na porteira, não desceu do cavalo. Dona Leonor, ele disse, aquela voz melosa de quem está sendo ameaça com roupa de cordialidade. Soubemos que a senhora está cuidando de umas crianças aí. Estou, respondi. Estava varrendo o terreiro. Continuei varrendo. Crianças de quem? De quem precisava, disse. Ele ficou um momento em silêncio, avaliando minha resposta. O pai dessas crianças é homem trabalhador, conhecido aqui, ele disse. Homem de bem. Deve estar preocupado com as filhas. Parei de varrer. Me voltei para ele. O olhei diretamente com aquele olhar que aprendi de minha mãe, que aprendi da mãe dela. Olhar de mulher que já passou de temer o que pode perder porque já perdeu demais.
Homem que se preocupa com filho, não deixa filho no mato, disse. O silêncio depois disso foi tenso, duro, do tipo que tem forma. Ele arrumou o chapéu, deu meia volta no cavalo. A senhora pensa bem no que está fazendo, disse, sem me olhar, enquanto ia embora. Fiquei parada no terreiro com a vassoura na mão, o coração batendo alto, mas os pés firmes no chão, assistindo ele ir embora pela estrada de terra e sumindo na curva entre os pinheiros. Depois voltei a varrer. O João foi ao vilarejo no dia seguinte e voltou com notícia que eu temia. O Joaquim sabe que as meninas estão aqui, ele disse. Falaram para ele. Quem falou? Não importa quem, ele disse. E tinha razão. E ele vai fazer o quê? O delegado Raul vai vir buscar elas, disse o João. A voz estava controlada, mas eu conheço meu filho. Havia uma vibração embaixo da voz que era medo, medo de verdade, do tipo que é honesto. Disse que amanhã ou depois. Fiquei parada, amanhã ou depois. Fechei os olhos por um segundo. Calculei o que tinha, o que não tinha, o tempo que restava. O padre Clemente tinha me dado 3 dias antes um endereço em Curitiba, uma rua, um número, um nome, Florência dos Santos Camargo, a irmã da Inês, a flor da carta. Eu tinha escrito uma carta, longa, detalhada, com tudo que sabia, tudo que tinha encontrado, tudo que Cecília tinha me contado. Tinha colocado na carta uma cópia da carta da Inês, feita à mão, palavra por palavra, preservando a original. E tinha descrito a medalha com a gravação. Tinha mandado pelo correio 2 dias antes. Correio de 1927, entre interior do Paraná e Curitiba, levava quanto tempo? 1 semana? Mais? Eu não tinha 1 semana, tinha amanhã ou depois. Naquela noite chamei a Cecília. A Ana estava dormindo. Nos sentamos perto do fogão apagado, só a luz do lampião entre nós. Aquela luz que faz sombra nas faces e deixa tudo com aparência de coisa antiga. Amanhã ou depois vem buscar vocês, disse. Direto. Ela merecia direto. Ela ficou parada, sem expressão aparente, que era o jeito dela de expressar coisa grande demais. Para onde? Perguntou. Para ele. Ela ficou olhando para a chama do lampião. Por um tempo longo. Eu esperava choro. Não porque ela fosse fraca, mas porque era humana, e aquilo era demais para qualquer humano. Mas o choro não veio. O que veio foi outra coisa. Eu não vou, ela disse. Cecília. Não vou. A voz estava baixa, mas era absoluta, aquela absoluta que não é teimosia, é decisão. Eu sei o que ele fez com a minha mãe, e ele sabe que eu sei. Ela me olhou. Se eu voltar, a senhora sabe o que acontece. Eu sabia. E foi exatamente isso que me fez levantar, pegar o casaco, ir até o quarto do João e bater na porta. Ele abriu com o olho de sono e cara de quem sabia que dormir aquela noite não era para acontecer. Veste roupa, disse. A gente tem que ir ao vilarejo agora. Agora? São 10 da noite. O padre Clemente precisa saber o que vai acontecer amanhã. E precisa saber hoje. O João me olhou por um segundo. Depois foi vestir roupa. Antes de sair, passei pelo quarto das meninas. A Ana estava dormindo, o rosto finalmente quieto no sono. A Cecília estava deitada, de olhos abertos, olhando para o teto. Me abaixei na beira do colchão. Não vou deixar te levar, disse baixinho. Mas preciso que você confie em mim essa noite. Ela me olhou. Eu confio, ela disse. E era a primeira vez que ela dizia isso. Simples, sem drama, como quem confirma algo que já estava decidido há tempo. Levantei. Fui até a porta. Dona Leonor, ela chamou. Parei. Obrigada, ela disse, por ter tomado aquele caminho. Saí antes que ela visse minha expressão mudar. Lá fora, a noite do Paraná era fria e escura e cheia de estrelas, e o João me esperava com o cavalo selado, e a estrada para o vilarejo estava à frente, e eu tinha medo.
Tinha medo de verdade. Suor frio na nuca, nó na garganta, aquele medo que é sinal de que algo importante está em jogo. Mas montei. E fui. Porque tinha 2 crianças dormindo na minha casa que dependiam de mim fazer exatamente isso. E porque mulher que já perdeu tudo o que amava, aprende que o medo não desaparece. Você aprende a montar nele como cavalo difícil e seguir assim mesmo. Continua no capítulo 4, o dia em que a vila precisou escolher. Silêncio de comunidade não é paz, é escolha. E toda escolha tem preço. O problema é que quem paga nem sempre é quem escolheu ficar quieto. Leonor, continue 22, 5, que o mato guardava. Tem manhã que nasce diferente, não no céu. O céu pode estar igual a qualquer outro dia, azul ou nublado, com sol ou sem. A diferença não está no ar nem na luz. Está numa coisa que a gente sente antes de abrir os olhos, num peso específico que o corpo reconhece antes da cabeça acordar completamente. Aquela manhã de junho de 1927 nasceu assim. Eu já estava acordada quando o galo cantou. Já estava acordada quando o céu foi de preto para roxo, de roxo para cinza, de cinza para aquele branco frio de manhã de inverno paranaense que não promete calor nenhum. Fiquei deitada com os olhos abertos, escutando a casa respirar. O barulho do João virando na cama no quarto ao lado, o vento fino batendo na janela de madeira, o silêncio das meninas que por alguma graça ainda dormiam. Na noite anterior, eu e o João tínhamos chegado na casa do padre Clemente às 10h30 da noite. Ele abriu a porta sem surpresa. Padre de interior aprende que visita de noite significa urgência, e urgência não escolhe hora. Contei tudo rapidamente. O delegado, o prazo, o que Dona Benedita me tinha dito, o que Cecília sabia sobre a noite da morte da mãe. O padre Clemente escutou com aquelas mãos juntas, aquele olhar que pesava tudo. Quando terminei, ficou em silêncio por um momento que pareceu muito mais longo do que foi.